Paz em Jesus, estamos mais uma vez aqui com a graça de Deus. Estou passando aqui para gravar, para nosso site, canal, em nome de Jesus. E tem outro canal também, Conselhos Admiráveis, que são voltados para as palavras de Jesus. Procurem focar mais as mensagens de Jesus. Hoje nós lendo o Eclesiástico capítulo 8, fala sobre a vigilância nas relações sociais. Não dispute com o homem poderoso, para que não caias em suas mãos. Não tenhas desavença com o rico, para não acontecer que ele te mova um processo. Pois o ouro e a prata perderam a muitos, e o poder deles chega até a transviar o coração de um rei. Não tenhas desavença com um grande falador, e não amontoes lenha em sua fogueira. Não convivas com um homem mal educado, para não acontecer que ele fale mal dos teus antepassados. Não desprezes um homem que renuncia ao pecado. Não lhe dirija censuras. Lembra-te de que todos nós merecemos o castigo. Não desprezes um ancião, pois alguns dentre nós também envelheceremos. Não te alegres com a morte de um inimigo, pois sabes que todos morreremos, e não queremos que com isso se regozijem. Não desprezes o que contarem os velhos sábios, mas entretém-te com suas palavras, pois é com eles que aprenderás a sabedoria, os ensinamentos da inteligência e a arte de servir irrepreensivelmente os poderosos. Não desprezes os ensinamentos dos anciãos, pois eles os aprenderam com seus pais. Estudarás com eles o conhecimento e a arte de responder com oportunidade. Não acendas os tições dos pecadores, repreendendo-os, para não acontecer que te queimes nas chamas dos teus pecados. Não resistas perante o insolente, para que não armes ciladas as tuas palavras. Não emprestes dinheiro a alguém mais poderoso do que tu, pois, se lhe emprestares, considera-o perdido. Não prestes fiança a outrem além de tuas posses, pois, se o fizeres, considera-te na obrigação de pagá-la. Não julgues o procedimento de um juiz, pois ele julga conforme a equidade. Não enveredes por um caminho com um audacioso, para não acontecer que ele faça recair sobre ti seus delitos, pois ele só age segundo o seu capricho, e por causa de sua loucura perecerás com ele. Não tenhas desavença com um homem irascível. Não vás para o deserto com um audacioso, para ele nada vale o sangue, e ele te destruirá quando te achares sem socorro. Não deliberes com loucos, pois só amam o que lhes agrada. Não resolvas perante um estranho, pois não sabes o que ele pode imaginar. Não abras teu coração a qualquer homem, para não acontecer que recebas uma falsa amizade e, além disso, ultrajes. Um texto muito bom para nossos dias, como se diz, a palavra de Deus, ela vale não há 4.000 anos, há 5.000 anos, tem umas que de 6.000 anos já, né? O tempo está acabando, o mundo está chegando ao seu
ao seu final, né, daqui a uns tempos, e essas palavras valem até hoje. Não disputes com o homem poderoso para que não caia em suas mãos. Esses conselhos que tem nesse capítulo são: o mundo, Deus ele deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, se não me engano, se encontra no livro do Deuteronômio, né? Dou-te dois caminhos, a vida e a morte. Se não me engano, acho que é Deuteronômio 30, 31. Escolhe, pois, a vida. Ele é tão bom, Deus é tão bom, que ele aconselhou escolher a vida. Porque a vida e a morte, elas são parecidas, só que o caminho é diferente, né? Muitas vezes você pode achar, nossa, né? Mas o prêmio de uma vida sofrida, de uma vida com Deus, é certo, né? O mesmo sofrimento que tem um que escolhe Deus, tem um sofrimento que escolhe o inferno também. Muitas vezes a gente, né, nas nossas reflexões, né, do dia a dia, lendo a palavra de Deus, nós vemos que não é muito diferente. Porém, nós, pela palavra, né, confortados pela palavra de Jesus agora, né, nós temos a certeza que todas essas trevas, essas escuridões que nós passamos, em nome de Jesus, irá nos dar um prêmio no final. Essas épocas que nós estamos vivendo agora, né? Essas pandemias que têm dado, essas catástrofes, né? Muitas vezes onde você está vendo, você deve ter passado por algum tipo de catástrofe, ou chuva, ou desabamento, né? Você que está, se porventura estiver ouvindo, vendo esta passagem, tudo isso não é Deus, não foi Deus, isso aí foi obra. A obra de Deus é boa. Você lê o capítulo do Gênesis, o livro do Gênesis é um livro muito sábio. Se você, nas suas reflexões, ficar só no livro do Gênesis, sem passar pela, né, até o Apocalipse, todos, o livro do Gênesis ele já tem resposta para muita coisa, né? Ele a conversa de Deus, né? Ele é o que Deus pensa. O que Deus pensou no livro do Gênesis, né? Qual que foi a bondade de Deus no livro do Gênesis? No livro do Gênesis conta tudo o que a obra de Deus tinha finalidade. Depois que teve o dilúvio, que foi escolha do homem, não foi Deus. O homem que pelos atos dele diante de Deus pediu isso, né? Foi o homem que pediu, não foi Deus que mandou porque ele queria mandar, né? Foi o homem que pediu isso porque o homem escolheu, achou que era melhor um dilúvio para a terra perder a riqueza que ela tinha, né? Que depois do dilúvio a terra perdeu a riqueza, né? Todas essas palavras que Deus fala, Jesus também, né? Porque os dois já viviam ali, eles que são os criadores. Tudo isso que eles disseram, eles viram que era bom, foi por ocasião da criação. Depois do dilúvio, percebe-se, quem estuda, né? Põe assim o seu estudo, uma dica, né? Antes dilúvio e depois dilúvio. O que Deus começou a falar depois do dilúvio? Que depois do dilúvio ele viu, vocês escolheram um caminho pior, daqui para frente agora é só ruína, né? Depois do dilúvio foi só ruína. Então, está dizendo aqui, não desprezes um homem que renuncia ao pecado. Você não precisa ficar bajulando aquela pessoa que renunciou ao pecado, até porque é obrigação sua renunciar também. Obrigação perante Deus, né? Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se você é uma pessoa que quer ter uma vida boa eternamente, porque certamente, humanamente, você percebe que sempre dá ruim, né? Como diz as piadinhas, né? Deu ruim, né? Vira e mexe dá ruim, né? Então, e tá dizendo aqui, esse é um conselho. Lembra-te que todos nós merecemos o castigo. Por causa, você deve estar pensando, mas o que tem a ver o Gênesis com o Eclesiástico? Tudo a ver, né? Não desprezes o que te contaram os velhos sábios, a sabedoria. Por mais que talvez os sábios, a gente tem que respeitar, a gente, né? Às vezes, muitas vezes, a gente, quando tem assim, um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus, nós olhamos uma pessoa, às vezes a gente até peca em julgar. Isso aí não vai entrar no reino dos céus, né?
pela palavra no reino de Deus. Mas, porém, é com Deus que vai ter que se acertar, que às vezes essa pessoa é mais sábia do que a gente e ela com certeza tem alguma coisa que vai acrescentar e ajudar no entendimento e no discernimento do caminho certo. Então não se pode desprezar, né? Tem também aqui, não despreza os ensinamentos dos anciãos, pois eles aprenderam com seus pais. E os pais foram os que sofreram, foram os primeiros sofredores da época, né? Foram as primeiras pessoas que sofreram com todos os começos dos desatinos do mundo. Então, eles tinham experiência, eles sabiam o porquê que aquilo tinha acontecido. Então, para nós também até hoje, né? Os anciãos dos nossos tempos, eles têm muito que nos contar para a gente entender o porquê do que vem acontecido nos nossos tempos também. Não acenda os tições dos pecadores repreendendo-os, né? É igual ao que aconteceu com Jesus, né? Tudo tem que pôr nas mãos de Jesus. O que aconteceu com Jesus? Jesus, ele tinha o poder e tinha todo o direito de né, questionar as pessoas da época dele. Nós não podemos deixar entrever com uma pessoa que a gente vê que está errado, que ela está certa. Não se pode fazer isso. Porém, acabou, você fala assim, eu não sei não, fala assim, né? Mas não precisa ficar ali. Porque, ultimamente, ainda mais agora essa época de pandemia, né? Todas as pessoas, né, vacinadas, né? Então, é o que está dizendo aqui, ó. Muito você pega um pecador, não para ele o sangue não vale nada. E, infelizmente, no momento, o sangue de ninguém está valendo nada, né? Porque a pandemia, nossas vacinas cada vez mais poderosas, é o que acontece, o que tem acontecido. Por isso, por que de muito crime? Geralmente, uma pessoa que comete um crime, ela é muito sábia, apesar de ser uma pessoa que às vezes não tem estudo, mas ela tem conhecimento do mal. Então, essas pessoas assim, para elas, não vai ser diferença mesmo, porque às vezes a pessoa má, ela entende mais das coisas de Deus que uma pessoa boa. Para praticar o mal, a pessoa, né? Uma vez eu estava vendo por passagem, uma pessoa falou assim, a pessoa era mexer com feitiçaria antigamente, né? Falou assim, até para a gente praticar feitiçaria tinha que ser estudado. Então é isso, então nós temos que prestar atenção, porque você entra num caminho, você vai sumir ali, né? Porque é para a pessoa que gosta da ira, a pessoa que está... Essas pessoas geralmente estão em consonância com a ira de Deus. Se você pega um momento de ira, não vai resolver muito para sua vida. Então, a gente tem que saber como viver, porque os dias são maus. Esses ensinamentos aqui estão valendo para nós no dia de hoje, né? Procurar manter distância das pessoas que são apegadas muito à riqueza, ainda mais agora com essa época de crise. A crise, ela vai atentando mais a parte violenta da pessoa. Então, nós temos que ter, né, consciência dessas coisas para procurar evitar o mal, né? Não deliberes com loucos, pois só amam o que lhes agrada. Então não adianta nada, você vai cometer uma loucura. Para ele, grande coisa é o que agrada. E para nós, né, infelizmente, que estamos, né, nem discípulos, porque Jesus falou, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Nem discípulos e nem Deus, né, que é a família. Então a gente está nessa fase agora, então tem que ter muito cuidado para saber lidar com as coisas. Porque você vê essas notícias, você entra nesses jornais aí, né, quanto crime, tanta choradeira, tanto sofrimento. A mesma coisa do povo do começo do Êxodo. Todo mundo morreu, né? Você vê lá o Êxodo, todo aquele sofrimento, né? Aquelas pessoas não chegaram. Por quê? Pegaram um momento desse, né? Um momento de idolatria, fugiram da presença de Deus, morreram, se perderam no deserto, porque estavam longe da presença de Deus. Deus, ele não tolera a impureza, né? Deus é puro. E quem chegar no final dos tempos serão as pessoas puras, né? Então é isso, é o que acontece. Então você vê, né? Você assiste até essas novelas que tiveram agora, né? Êxodo, Apocalipse, os 10 Mandamentos, que é no caso, né?
Você vê tanto sofrimento retratado naquela novela, apesar deles pôr muito romance, muita coisa arada, por causa disso mesmo, apesar deles muitas vezes estar pondo uma coisa que às vezes não aconteceu, mas houve romances, né? Porque chegaram na Terra Prometida, né? Porque reproduziram-se para chegar até lá. Então, só que não teve valentia. Então, pelos filmes, pelas novelas que nós assistimos, pelo sofrimento daquelas pessoas, nós já vemos que muitas vezes o sofrimento não adianta nada. Todo sofrimento, toda penitência que nós fazemos, nós temos que pôr em nome de Jesus. E procurar, ao sofrer, não voltar mais para a vida antiga. Porque senão você vai chegar lá no final duro. No dia do julgamento, Deus fala, ué, mas não te fizeram isso? Como é que você ainda aguentou fazer aquilo? Né? Ah, mas você não te aconteceu isso, não te aconteceu aquilo? É o que vem acontecendo. As pessoas não têm como pagar a vida porque elas estão duras, elas sofrem atentados e ainda passa a cabeça nos bandidos, não pelo bandido às vezes que cometeu o crime com ela diretamente, mas os outros bandidos que chegam no caminho da pessoa, né? Então é essa que é a lição desse capítulo, né? Tem aqui também, nada resolvas perante um estranho, pois não sabe o que ele pode imaginar. Muitas vezes você tem a sabedoria, mas a pessoa é estranha. Às vezes ela não quer que você resolva, né, aquilo. A pessoa, quando é má, quando você tem uma solução, essa pessoa ela não vai gostar. Então você deixa, espera um pouquinho, vai lá e resolve. Se for uma pessoa boa, muitas vezes você vai resolver em favor dela. Se não, você perdeu a oportunidade de trabalho perdido, né? Perdeu a oportunidade de trabalho perdido. Então, foi lido e refletido o capítulo 8 de Eclesiástico. Depois, se quiser dar uma passadinha aí e ler, para saber melhor, para tirar as conclusões. Espero ter ajudado em alguma coisa. Quiserem, né, ter uma sequência das nossas leituras e reflexões, eu sempre deixo na descrição daqui, em algum lugar você deve achar onde ver mais alguma coisa que foi lido e que foi refletido. Espero ter ajudado. Até uma próxima vez, se Deus quiser.